então, irmãos amados, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós nos encontramos nesse capítulo, e enquanto você abre a sua Bíblia, nós vimos no capítulo 24 e 25 o Senhor da Glória falando sobre a sua segunda vinda, principalmente no capítulo 24, e então falando aí, preparando a igreja, preparando os discípulos, no capítulo 25, para esse momento tão poderoso da sua segunda vinda, e termina com o rei sentado no trono, e todas as nações diante dele, todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, diante do trono. E aí então o Senhor tira as suas ovelhas do meio das nações e diz para elas: vinde benditos de meu Pai para o reino eterno. Nós desenvolvemos esse texto e vimos ali o significado desse relato tão maravilhoso. E aí no capítulo 26 diz assim: quando acabou de proferir essas palavras que ele acabou de dizer no capítulo 24, no capítulo 25, quando o Senhor acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então ele conecta aí esse momento da segunda vinda, esse momento onde o Senhor da Glória, sentado no trono, reinando, soberano, como sempre foi, está julgando todas as nações diante desse juízo final. E agora ele diz para os seus discípulos: eu vou à cruz. Veja, o Senhor tem isso muito claro diante de si, ele tem isso muito determinado em seu coração. E o texto sagrado vai apontar, e a partir do versículo 6, quando Jesus estava em Betânia, olha o versículo 6, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O Evangelho de Mateus não nos conta exatamente os detalhes que envolvem essa cena tão extraordinária. Por isso é importante os 4 evangelhos. O Evangelho de João vai mostrar para mim e para você que evento é esse. Jesus está aí esperando esse momento para ir a Jerusalém, a Páscoa, e Marta e Maria têm seu irmão Lázaro e está muito doente, então elas enviam mensageiros para buscar Jesus, dizendo: olha, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus então vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então o Senhor da Glória espera Lázaro morrer, o sepultamento acontecer, e aí então o Senhor da Glória vai até a família. E quando chega, encontra Marta e Maria, as 2 irmãs, sem o seu irmão, já sepultado, já tem 4 dias que ele está morto. E aquele pranto, e aquele choro, aquela dor, aquele sofrimento intenso, acontece ali justamente nesse momento que o Senhor da Glória chega. E obviamente, Marta e Maria vão dizer o que para o Senhor? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Óbvio, o Senhor teria curado, o Senhor teria restaurado. Aquele que curou tantas pessoas, aos milhares curou das mais diversas doenças, curou o cego de nascença, levantou aleijados, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Senhor, porque o Senhor não estava aqui? E a gente às vezes não entende a
Senhor, algo assim. E nós conhecemos a história de João, ali no capítulo 11, 12, que envolve essa cena tão maravilhosa. E Jesus então vai chorando junto com elas, quebrantar no coração, e manda tirar as pedras. E Marta então diz: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. E Jesus diz para ela: eu não te disse que se você crer você vai ver a glória de Deus? Então tirem a pedra. E Jesus então disse: Lázaro, vem para fora. E depois de 4 dias morto, Lázaro vem para fora. Esse é o contexto do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E então, nessa casa de Simão leproso, está Jesus em Betânia, que era uma aldeia perto de Jerusalém. E ali Jesus está comendo nessa festa maravilhosa que Marta, Maria e Lázaro, que ressuscitou, estão dando para Jesus. E a palavra extraordinária que nós temos no texto do Evangelho de João é que é a festa do Messias. É a festa do Messias. Quando o Messias chegasse, então o povo de Israel daria uma festa toda especial, com comidas especiais. É uma festa toda diferente. E é justamente essa palavra que é usada no Evangelho de João para descrever esse jantar, que essa cena que nós lemos em Mateus capítulo 26 está descrevendo. Estou te dando esse contexto para você entender aqui o que está acontecendo nesse momento do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. E é muito significativo, porque Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram, como diz o apóstolo São Paulo, e banidos estão da presença gloriosa de Deus. Como Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. A morte é a consequência do pecado. E o que nós temos aqui é Lázaro morto há 4 dias. É impossível para uma medicina avançada como a nossa hoje, nos nossos dias, trazer uma pessoa da morte depois de 4 dias. Impossível reverter um estado de decomposição de um corpo. Impossível isso. Imagine há 2000 anos atrás. Então, é uma cena que revela a soberania de Jesus. Ele é a vida, como ele diz em João: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim, ainda que morra, ele vai ressuscitar no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele não tem vida, ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. E aqui essa ressurreição de Lázaro, dentro desse quadro tão extremo, já 4 dias morto, revela que Jesus é a vida, ele é a ressurreição. E assim como Lázaro foi ressuscitado, assim você também, amado irmão, foi ressuscitado. Só que você não estava 4 dias morto, você nasceu morto no pecado e viveu anos da sua vida morto sem Cristo Jesus. Às vezes dentro de uma igreja, às vezes dentro de uma família extremamente religiosa, mas morto até o dia que Cristo te encontrou, até o dia que a graça de Deus, pelo Espírito Santo, iluminou o seu coração, o seu espírito, e você entendeu a graça de Deus. Todos nós estamos aqui representados em Lázaro. Aquilo que é impossível aos homens, aquilo que a religiosidade judaica e qualquer religiosidade no mundo, o que é impossível para o ser humano fazer, só é possível pelo poder de Cristo Jesus. Que coisa extraordinária! Mas eles estão ali, Lázaro, esse ex-morto, ressuscitado pela graça de Deus, na casa de Simão leproso. Está outra imagem da morte aqui, do pecado, a lepra. A lepra é uma imagem muito forte do pecado no Antigo Testamento.
símbolo, não que a lepra em si, a hanseníase, né, é um estado de pecado, mas era um símbolo, era uma figura de linguagem que era usada no texto bíblico do Antigo Testamento para descrever o pecado. Por quê? Porque o leproso não podia participar do culto ao Senhor. E alguém que estava leproso não podia estar dentro da sociedade, ele podia estar convivendo com as pessoas, ele podia estar morando com a sua família, ele estava banido da cidade, ele não andava com outros leprosos ou vivia em leprosário fora da cidade. Então era uma situação difícil, porque você não tinha um remédio, você não tinha um medicamento. Até hoje a hanseníase não tem cura, tem controle, mas não tem cura. Mas por isso que no Antigo Testamento, a lepra ela era uma expressão tão forte assim, do pecado, desse distanciamento de Deus. E aqui você tem Jesus com o ex-morto na casa do ex-leproso, Simão o leproso. Essa expressão, Simão o leproso, eles não estariam na casa dele se Simão não estivesse ali. Veja, Simão também foi curado pelo Senhor da glória. A mão poderosa do Salvador alcançou Simão, e ele tem aí o nome de o leproso, porque até quando conheceu Jesus, viveu leproso, mas no dia que conheceu a Cristo, foi livre da lepra. Assim você também. Você foi livre do pecado, você foi livre da morte, você foi livre da condenação eterna, meu amado irmão. E qual é a resposta que devemos dar a esse Deus tão gracioso, a esse Deus tão maravilhoso, que nos é apresentado no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, aquele que está sentado no trono, com todas as nações diante dele, aquele que vai à cruz, porque só é possível a salvação dos pecadores se o Senhor da glória, se o Cordeiro perfeito, que será entregue em 2 dias na Páscoa, entregar a sua vida naquela cruz, nos substituindo naquela cruz, assumindo o nosso lugar, a nossa culpa. Somente aí a salvação. O que fazer diante de tanta graça que Deus tem nos concedido? Qual é a resposta que você tem dado? Meu irmão, a nossa vida tem que ser uma festa diante de Deus. É a primeira coisa. É celebrar essa festa maravilhosa. É viver em uma vida para a glória de Deus. É que a alegria vai tomar o nosso coração. O cristão tem lutas, tem dificuldades, enfrenta enfermidades, tem dias maus e ruins, mas a nossa alma canta a Deus. Como diz o antigo hino, canta, ó minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre fervente louvor. É isso que nós precisamos fazer, meu amado irmão, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A morte foi vencida naquela cruz, o pecado foi vencido naquela cruz, o diabo, o inferno foram vencidos naquela cruz. Em todas as coisas, em Cristo, você, amado irmão, é mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele te amou. Porque Ele te amou. Então você pode adorar ao Senhor, você pode celebrar ao Senhor, você pode festejar ao Senhor, você pode cantar louvores ao nome do Senhor e regozijar-se. E quando o dia mal vier, e quando a doença vier, e quando a aflição vier, e quando as dores chegarem em você, meu amado irmão, lembre que tudo isso é passageiro, mas o que Cristo fez por você na cruz é eterno. Ele te livrou da morte, Ele te livrou do diabo, Ele te livrou do pecado, Ele ressuscitou sua vida, escreveu teu nome no livro da vida, e ninguém de lá pode tirar. Que coisa maravilhosa, meu irmão, que a sua alma, que o seu coração se regozije diante de Deus. E é diante disso que essa festa acontece, e é diante disso que diz o versículo 7, aproximou-se dele uma mulher, e a gente sabe que mulher é essa pelo Evangelho de João, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, Maria, trazendo
pedra que ela é um tipo de calcário muito bonito e precioso. Ele tem uma forma muito bonita, um desenho muito bonito nela. Lembra a gente assim um pouco do mármore, do granito, mas é meio translúcido. Às vezes você vai encontrar ele bem branquinho, às vezes você vai encontrar ele mais num tom de bege, mas ele é muito bonito. É caríssimo esse vaso, só o vaso é caríssimo. Ele é tão caro que as pessoas usavam comprar como investimento vaso vazio, de tão caro que é o alabastro. Não é uma coisa simples. Ele é encontrado mais ali pelo lado do norte da África, é um negócio muito especial. E aí, meu irmão, dentro tem um nardo precioso, puríssimo, sem mistura alguma, que é outra coisa ainda mais cara. Você tem uma ideia? Levava mais de um ano do salário integral de um trabalhador. Imagina você pegar o seu salário todo de um ano para comprar esse frasquinho de perfume. Imagina você gastar um tostão, pegar todo o seu salário para comprar esse vaso com esse perfume dentro. Ele era feito geralmente no sentido de uma pera, assim, no formato de uma pera, com um biquinho bem fino em cima, justamente para gotejar realmente. Cada gotinha, um preço absurdo. Então, um negócio muito cuidadoso. Só gente muito rica tinha esse frascozinho. Ele era tão caro, era tão precioso, que era um presente dado aos reis. E nós sabemos que Maria, por outro evangelho, pegou esse vaso, esse frasco, e quebrou ele, e derramou. O evangelho vai dizer que aos pés de Jesus. Mateus diz sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente o que ela fez foi quebrar o vaso, bater no vaso, quebrar, e vir da cabeça de Jesus derramando o nardo todinho, porque Jesus estava deitado, ninguém sentava, na mesa, eles deitavam na mesa, Jesus estava reclinado na hora do jantar. Ela vem e quebra e derrama da cabeça, e vem trazendo esse perfume, esse óleo maravilhoso, e derramando, chegando até os pés de Jesus. Que coisa impressionante. Por que ela faz isso? Porque ela está grata, irmão. Porque Jesus ressuscitou o seu filho. Ela entendeu que Jesus é o Messias. Não há homem, não há religião, não há ser humano algum que possa ressuscitar um morto já de 4 dias. Ninguém faz o que Jesus faz. Ninguém é como Jesus é. Ninguém vive como Jesus vive. Ninguém fala como Jesus fala. Ela reconheceu, ela é uma cristã verdadeira. Ela reconheceu quem é Cristo, que Cristo está na sua frente, que Cristo está na sua casa. Então ela vai dar uma festa para Cristo. Ela sabe que Cristo é aquele que está sentado no trono, o Cordeiro de Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque só Deus tem o poder sobre a morte, sobre a vida. Só Ele anda sobre as águas, só Ele tem poder sobre os demônios, só Ele pode ressuscitar os mortos. Aqui está Deus, o seu Filho maravilhoso na minha casa, e eu tenho que adorá-lo de todo o meu coração. Esse é o cristão. Maria é a figura de todo verdadeiro cristão. E todo verdadeiro cristão reconhece que Cristo é o próprio Deus, que Cristo é o Senhor. Ele não é um grande homem, ele não é um grande profeta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele anda sobre as águas. O vento e o mar obedecem a sua voz. A natureza está sob o seu comando. O mundo espiritual está sob suas mãos. 5.000, 10.000 demônios fogem diante da sua palavra. Ele é o Deus único. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ela então o adora. Meu amado irmão, o nosso culto, ele é um reflexo da imagem
da percepção, do conhecimento que você tem de Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus para você? Quem é Jesus para você? Todo mundo tem algo bonito para dizer sobre Jesus, a maioria das pessoas, pelo menos. Alguém na rua vai dizer para você: não, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Mas aqui nós temos um contraste muito interessante. Nós temos uma mulher que está derramando esse vaso como se representasse a sua vida, a sua alma, a sua existência sobre Jesus, dizendo: Senhor, tudo que eu sou é teu, toda a minha alma é tua, o meu amor, a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão, a minha vida, tudo em mim pertence ao Senhor. Eu quero derramar toda a minha alma, todo o meu ser diante de ti. Nós temos aqui essa mulher fazendo isso de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa, meus irmãos. E assim deve ser a sua adoração todos os dias. Assim deve ser seu culto quando você vem aqui. Uma festa de alegria, de amor, de reconhecimento de quem é Jesus. A sua adoração, ela está ligada ao reconhecimento de quem é Jesus. Quem é Cristo Jesus para você, meu amado irmão? Então, essa mulher derrama esse perfume. Ela quebra o vaso. Ela não há limites, não há volta, não há arrependimento. Essa é a vida cristã. A vida cristã é o quebrar de vaso. A minha vida inteira pertence ao meu Senhor. Não há reservas. Eu não guardo nenhuma gota para mim. Ela queria ter certeza que cada gota daquele óleo caía sobre o Senhor da glória. Então ela quebra o vaso. A vida do cristão é assim. É esse quebrar desse vaso. A nossa vida se quebra diante do Senhor e se derrama inteiramente para Ele. Nós não computamos nada, nós não contabilizamos algo para Jesus. Porque Ele nos tirou da morte, porque Ele nos trouxe a vida, porque Ele derramou o seu sangue naquela cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus, porque Ele é o único soberano, porque Ele nos resgatou do inferno, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Por isso derramamos toda a nossa vida, cada gota da nossa existência para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para expressar o nosso amor ao Senhor da glória. Essa é a vida do cristão. O cristão é como esse vaso que se quebra e não há arrependimento, não há volta, não tem como retornar aqui, não tem como consertar o vaso. Tudo se derrama ao Salvador. Assim é a nossa vida. A vida cristã é se quebrar. Olha, o mundo me perdeu, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo morreu para mim, diz Paulo. Essa é a vida cristã. Quebrou as cordas, cortou as cordas, queimou as pontas. Não há volta para o mundo, não há volta para o pecado. Eu fui crucificado com Cristo. O mundo morreu para mim. Meu amor agora é para o Senhor, meu coração é para o Senhor, meu louvor é para o Senhor, meus ouvidos, meus lábios, as minhas forças, a minha existência, o meu tempo, o meu estudo, o meu trabalho, os meus filhos, o meu casamento, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Essa é a vida cristã. A vida cristã é uma entrega completa, total, sem arrependimento, sem volta. Sem volta. Você não está servindo Jesus por um momento, por um tempo. Você não está servindo Jesus porque você está passando uma luta, um problema, uma dificuldade. Não, você está servindo o Senhor. E quando tudo estiver bem, você vai estar servindo o Senhor com alegria. E quando tudo estiver mal, você vai estar servindo o Senhor com alegria. Você é dele, você é de Cristo. O vaso quebrou. Não tem volta mais à nossa vida. O diabo te perdeu, o mundo te perdeu, o pecado te perdeu, meu amado irmão. Você
aquele que governa, é aquele que é o Criador de tudo e de todos. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele é o único soberano, Ele é o eterno. Antes dele nada existiu, depois dele nada haverá. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aquele que veio morrer na cruz, no seu lugar, para vencer o pecado, para vencer o diabo e te libertar do império das trevas. Sua vida, por isso que a essência do cristão é aquilo que Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que significa um verdadeiro adorador. É o vaso que quebra. É a minha vida inteira, o tempo todo entregue a Deus. Se você está de férias, você não está de férias de Jesus. Você, nas férias, está servindo a Ele. Você o ama, você quer agradá-lo, você quer amá-lo mais, você quer conhecê-lo mais. Sua vida inteira derramada como um perfume de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor da glória. Que atitude maravilhosa, a dessa mulher, que entrega, que docilidade, quanto amor no coração de Maria por Jesus, o nosso Senhor. Que assim também seja o meu e o seu coração. Mas olha o versículo 8. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Sabe, irmão, não é uma tristeza esse texto? Esses homens acabaram de ver Jesus falar que no último dia ele sentado no trono, todas as nações diante dele. Eles acabaram de ver naquele dia, ou talvez no dia anterior, Jesus ressuscitando Lázaro morto de 4 dias. Eles acabaram de ver isso. Mas eles ficam indignados. E a pergunta deles é: para que esse desperdício? Para o mundano, para aquele que ainda não foi salvo, para aquele que ainda não nasceu de novo, não conhece a Cristo, é um cristão nominal, simplesmente vai à igreja de vez em quando, ou é um ateu, um agnóstico. Servir a Cristo, entregar sua vida a Cristo é um grande desperdício. É um grande desperdício. Não espere, meu irmão, que a sua família entenda o seu amor a Cristo. Não espere que alguém que não é um cristão verdadeiro, que não nasceu de novo, entenda o seu amor por Cristo. Essas pessoas jamais entenderão o seu amor por Cristo, porque elas não entenderam a graça de Deus, elas não entenderam quem é Cristo. Então tudo que você faz, elas vão dizer que desperdício. Você está desperdiçando dinheiro, você está desperdiçando tempo, você está desperdiçando talentos, você está desperdiçando a sua vida por causa de Cristo. E eles vão dizer por causa da igreja, que é a mesma coisa. Eu não posso servir a Cristo, eu não sirvo a igreja. Eu só sirvo a Cristo quando eu sirvo a igreja. Se eu não sirvo a igreja, eu não sirvo a Cristo. Então não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então um mundano, um cristão nominal, sempre vai achar um desperdício. É um desperdício isso. É um desperdício o culto. É um desperdício servir a Deus. É um desperdício trabalhar na igreja. É um desperdício servir no reino de Deus. Você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar fazendo tal e outra coisa. Não espere que o mundo entenda você. Não espere que a sua família entenda você. Não, dizimar, ofertar, quebrar um vaso que custa com perfume dentro. Como é que você faz um negócio desse? Não espere que o mundo,
cristão entenda você, eles nunca vão te entender, até o dia que eles entenderem o grande amor de Deus. Então essa mulher fez a coisa certa, na hora certa, porque ela preparou Jesus para o sepulcro, e o próprio Jesus diz isso. Ela fez isso com a atitude certa, com a motivação certa, ela fez tudo certo, mas não quer dizer que o mundo vai te aplaudir, e até quem anda com Jesus vai achar um exagero, até quem não nasceu de novo vai olhar e falar, mas que desperdício. Tem um monte de crente nominal dentro das igrejas que vão olhar para você e dizer, para que você está fazendo tudo isso? Isso é um desperdício. Para que você está se esforçando tanto? Para que você está trabalhando tanto? Para que você está sendo tão fiel? Por que você está fazendo tudo isso? Ou meu irmão, nós fazemos porque amamos a Deus. Não existem grades no Evangelho, não existem cadeias, correntes no Evangelho. Tudo que fazemos, fazemos por uma única coisa, porque amamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o amamos de todo o nosso coração. Nós não existem reservas, não existe, olha, isso aqui é meu, esse dinheiro aqui não, ou aquele bem não existe isso. É do meu Senhor. Ele deu a vida dele inteira por mim. Ele me abençoou com bênçãos eternas que jamais terão fim. Como eu vou negar alguma coisa para Ele? Como eu vou deixar de fazer alguma coisa por Ele, para Ele, no reino dele? Como eu vou ser infiel a Ele? Irmãos, ser infiel é impensável quando você entende a graça de Deus. E sempre vai ter uma boa desculpa. Olha, tem os pobres aí. Sempre tem uma boa desculpa para você não servir a Cristo. Tem que ajudar. Olha, olha, eu tenho que assistir aqui a minha família. Você não deve deixar de assistir sua família. Mas você não deve, por sua família, deixar de servir a Deus. É isso. De jeito nenhum. Servimos a Deus, amamos a Deus. O nosso amor maior é Ele. E a nossa família precisa entender que amamos a Cristo de todo o coração. De todo o coração. Ele é o grande amor da nossa vida. Tá? Esse foi o grande ponto da perseguição contra a igreja. É que a igreja amou a Cristo mais do que a sua própria família. Que os cristãos amavam a Cristo mais do que a si mesmos. E por isso entregaram suas vidas. Sempre vai haver algum motivo aí que alguém vai dizer. Versículo 10, mas Jesus, sabendo disso, lhes disse, por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, veja, sobre o meu corpo, ela vai da cabeça, parece que até os pés, ou dos pés até a cabeça, todo o corpo de Jesus foi banhado, a roupa de Jesus foi banhada por esse perfume maravilhoso, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Veja, esse momento tão maravilhoso de adoração, esse momento tão maravilhoso de gratidão, de exaltação, de reconhecimento, que ali está o Rei, que é um presente para os reis, ali está o Messias, aquele que ressuscitou meu irmão, aqui está diante de mim, o Filho de Deus. Eu vou adorá-lo, eu vou entregar toda a minha vida a Ele, e a minha oferta de amor, de gratidão e de alegria ao meu Senhor. Meu irmão, essa vida, essa atitude maravilhosa de Maria, ela revela a pessoa de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, a maneira como você vive mostra para o mundo, para aqueles que não são crentes, quem é de fato Jesus. As pessoas, elas têm uma ideia sobre Jesus, e na maioria das vezes é uma ideia muito atomizada, muito diminuída, muito pequena.
pequena, é quase nada que as pessoas sabem de Jesus. Quando as pessoas veem você vivendo cada gota da sua existência por Cristo, para a glória de Cristo e para o louvor dele, elas entendem quem é Jesus. Elas entendem que Jesus é o Todo-Poderoso e é aquele que morreu na cruz. É vendo a sua vida que as pessoas conseguem detectar quem é Jesus. Quem é Jesus. O poder, a glória, a grandeza, a sabedoria, a força e a honra que Jesus merece. É vendo a sua vida de adoração, de serviço, cada passo que você dá, cada decisão que você toma em direção à glória de Deus, em agradar a Deus, as pessoas entendem quem é Jesus. Elas vão questionar você, mas por que você faz isso? Por que você vive dessa maneira? Por que em tudo você está procurando agradar a Cristo? Elas entendem que Cristo não é alguém na sua vida, mas é o grande amor da sua vida. É o centro e a razão de toda a sua existência. Que Cristo é mais importante que você mesmo. Que você abriu mão da sua vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Quando as pessoas veem isso, elas entendem quem é Jesus. Elas entendem quem é Jesus. Pelo menos um pouco mais. Um pouco mais. E aqui está Maria mostrando para eles quem é Jesus. E tem Jesus ratificando isso. O mundo inteiro precisa saber quem é Jesus. E é nesse quebrar desse vaso, é nessa vida derramada ao Senhor, que o mundo entende pela vida dos cristãos a grandeza, a glória, a majestade, a sabedoria, a força, o poder que o Senhor da glória tem, mas também que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele foi à cruz, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E por que Ele foi à cruz? E por que Ele foi à cruz? Meu amado irmão, a maneira como você vive fala para o mundo inteiro, como Maria, quem é Jesus. Aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser citada. Aonde você vive, como você vive para a glória de Deus, vai ser citado o seu nome, dizendo: olha, é assim que se serve a Deus, é assim que se ama a Deus, é assim que se entrega a vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que atitude maravilhosa! Como precisamos de cristãos como Maria. Sabe, os discípulos, depois eles entregaram a vida deles para Jesus, logo depois da morte e ressurreição do Senhor, aí eles se converteram de verdade, aí eles entenderam. Mas que coisa maravilhosa é ver Maria entendendo isso antes daqueles que andam com Jesus. Ver Maria dando essa lição tão maravilhosa de amor, de paixão por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você seja esse primeiro da fila, esse primeiro que adora, esse primeiro que se entrega, esse primeiro que quebra o vaso. Que seja você o primeiro da sua família, que seja você o primeiro da sua comunidade, que seja você o primeiro no seu trabalho, nos seus estudos, que vive intensamente e totalmente para a glória de Deus. Que seja você o primeiro e que você viva de forma extraordinária para a glória de Cristo Jesus. E há um contraste biográfico no nosso texto, no versículo 14. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E lhe pagaram 30 moedas de prata. E deste momento em diante procurava Judas uma boa ocasião para entregar a Jesus. Enquanto você tem alguém entregando a vida por Cristo, entregando e derramando sua alma e tudo que tem a Cristo Jesus, você tem um indivíduo como esse. Quanto me darão para que eu o entregue? Não tem valor algum Cristo Jesus para Judas. Para Judas, Jesus não tem valor algum. Mas ele anda com Jesus, ele viu os milagres, ele ouviu os ensinamentos, ele viu Lázaro sendo ressuscitado,
sofá no domingo à tarde porque não quer vir para o culto. Entrega o ventre de Jesus por qualquer coisa na sua vida, por um momento de diversão. São infiéis a Deus. Aí eu estou tirando férias, então agora esqueci, eu não leio Bíblia, eu não oro, não vou no culto lá onde eu estou. Eu não faço, eu estou entregue aqui, ó. Se rendem, vendem a Cristo por qualquer coisa. Sabe por quanto Judas vendeu Jesus? Pelo preço de um escravo chifrado por um boi. Esse é o preço, como diz Êxodo capítulo 27, que é o preço de 30 moedas de prata. Era um escravo que tinha sido chifrado por um boi, tinha ficado ferido. Esse é o preço. Uma profecia de Zacarias capítulo 11, 400 anos antes do nascimento de Jesus, a profecia de que o Senhor da Glória seria vendido por 30 moedas de prata. Veja o contraste. Nós temos uma mulher que ama Cristo, reconhece a Cristo, que se derrama diante de Cristo, que derrama aquilo que é de mais nobre, mais caro, que honra a Cristo. E nós temos alguém que está andando com Cristo há 3 anos, mas desonra a Cristo, profana Cristo, é infiel a Cristo, ama o dinheiro, é avarento, é ladrão, que o texto sagrado vai dizer. E outra, alguém assim está na mão do diabo, como diz Lucas capítulo 22, Satanás entrou em Judas e ele foi vender Jesus. Quem vende Jesus, quem troca Jesus, não está nas mãos do Santo Espírito de Deus, está nas mãos de Satanás. Meus irmãos, que desafio para mim e para você esse texto dessa noite. Como nós somos tentados todos os dias a vender Jesus a qualquer preço. O que o mundo vai me dar? O que eu vou receber? Quantas pessoas trocando o reino de Deus, a Cristo Jesus, a palavra sagrada, imutável, inerrante, o bem mais precioso que podemos ter, a palavra de Deus, os princípios, a cruz de Cristo, por qualquer coisa que o mundo ofereça. Esse não é um cristão verdadeiro. Esse é um falso cristão. Ele se diz cristão, ele está na igreja, ele participa às vezes do culto, ele conhece os cânticos, às vezes ele até dá alguma coisa na igreja, faz alguma coisa na igreja. Mas, meu irmão, quem é um cristão verdadeiro é como Maria. Adora o Senhor em espírito e verdade. Quebrou o vaso e toda a sua vida, sem volta, está derramada em louvor, adoração e fiel obediência ao seu Senhor. Que você seja como Maria, e não como Judas Iscariotes, mas como Maria, que ama o Senhor e que o adora em espírito e verdade. Feche os seus olhos, amado irmão, e ore ao Senhor nesse instante. Diga: Senhor, eu quero quebrar a minha vida diante de Ti, completa e totalmente em adoração, entrega, rendição ao Senhor.